A Raquel todo mundo conhece já, né? Pelo menos as mulheres, né? Então eu e a Raquel temos o mesmo DNA. Né? A gente brinca com isso, mas a gente é irmão de verdade mesmo, né? Só para dar um nó na cabeça de vocês, né? O pai dela é irmão da minha mãe e a mãe dela é irmã do meu pai. Entenderam isso? Então, se eu precisar de um rim, de um fígado, de um transplante, eu já sei onde que eu vou achar, né? E então nós somos primos, né? E há muitos anos atrás, em 1991, eu me converti e eu morava na casa da Raquel. Então a gente era irmão mesmo, né? E naquela época eu levei ela para a igreja quando me converti. Aleluia. Né? E lá ela tomou uma decisão por Jesus, mas daqui a pouco ela não veio mais. Mas aí quando ela foi para a faculdade, ela conheceu um outro rapaz que também falou de Jesus para ela, né? E esse rapaz falou de Jesus de um jeito mais bonito que eu. Deu mais certo? Deu mais certo. Daí ele levou ela para a igreja dele, rapaz. Deus é bom. Deus é bom, né? Então é bênção, né? Então, queridos, a gente é família, né? Aqui, mas a gente brinca, mas nós somos uma família, amém? Somos uma família, então já falei, mano, tá em casa. Então, eu vou deixar que vocês mesmos se apresentem aí, né? E tá com vocês, tá bom? Boa noite, paz do Senhor Jesus, graça e paz e graça, shalom. Vamos cumprir, como o André já colocou, André e Adoro, uma alegria estar aqui. Eu e a Raquel estamos casados há 30 anos, né? Vocês estão quantos já? Então, por aí também, 30 anos. Estamos com 51 anos. Eu sempre brinco que ela é a mais velha da casa, certo? Ela tem 7 dias mais velha que eu, certo? Conhecemos na faculdade e temos servido a Deus já há um bom tempo e estamos trabalhando exclusivamente já com pessoas, já vai 25 anos já basicamente, e Deus tem os seus caminhos, né? Estávamos em Joinville por 17 anos, pastoreando uma igreja local. Deus nos trouxe de volta a Blumenau, para um projeto só Deus faz. Hoje eu sou diretor-geral do Instituto Família Feliz. Nós trabalhamos em 2 frentes bem distintas. Uma frente trabalhamos com pessoas em situação de rua. Nós temos 2 casas de acolhimento. Hoje, por exemplo, nessa hora nós estamos 80 pessoas acolhidas em 2 endereços, certo? 40 pessoas em cada endereço. E uma outra área que nós trabalhamos é com proteção e prevenção a crianças. Com o trabalho com pessoas em situação de rua, é o que nós percebemos, e isso é empírico, você vai conversando, você vai tirando informação. 90% dos problemas da pessoa estar na situação onde que ela está é fruto de problemas na sua infância, com família, dos seus mais diversos. Então isso nos incentivou a nós trabalharmos com proteção e prevenção com a criança e adolescente, para que eles não sejam um morador de rua de amanhã. Amém. Certo? Mas isso requer informação, isso requer formação, e temos trabalhado e Deus tem sido muito generoso. E a Raquel tem se especializado na área de prevenção ao abuso. Nós vamos começar agora um projeto em todos os CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social do município, nos 4 abrigos infantis, com uma palestra, com 11 ciclos de palestras só sobre esse assunto no município. Então, Deus tem aberto bastante portas, e eu vou deixar a Raquel falar. Ela vai, na verdade, grande parte da palestra é ela que vai dar, e eu vou, no finalzinho, só fechar numa outra abordagem, vou ser mais pastor daí no final. Então, Deus abençoe, meu amor. Sabe, essa é a pessoa mais linda desse mundo, certo? Mais preciosa, certo? E como eu disse assim, não falar, não esquece, vai. Melhor deixar quieto. Por isso que eu já estou aqui, já pego o microfone, né? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, uma honra falar com vocês sobre algo que muito tempo não se falou nas igrejas, né? E não se fala em muitos lugares ainda por ser um tema muito sensível quando se fala em abuso infantil, principalmente abuso sexual ou outros tipos de violência contra a criança. É um tema bastante sensível
Então muitas pessoas preferem não tocar nesse assunto ou fazer de conta que ele não existe, né? Isso é bem normal, tanto que a Dori é formada na área de psicopedagogia. Acredito que ela não aprendeu sobre educação sexual na faculdade dela. Eu sou formada em pedagogia, eu não aprendi sobre educação sexual, como se educa sexualmente uma criança, porque não é ensinado na escola. Não é ensinado uma educação sexual correta na escola. Então não espere nunca que seu filho vai aprender isso na escola. Se aprender, vai ser com outro viés, ainda que não é cristão. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam protegidos contra abusos de todas as formas, nós precisamos fazer o nosso papel em casa. E o que eu trouxe para vocês aqui, o assunto ele é muito amplo, poderia ser feito em vários dias, então eu trouxe um resumo para a gente entender exatamente como nós podemos proteger os nossos filhos e como nós podemos, como agir caso a gente conheça alguma criança que tenha sido abusada. Como a gente pode agir, qual é o nosso papel, o que nós devemos fazer e como reconhecer e entender quando uma criança foi abusada sem ela falar, tá? Então eu tentei trazer algo bem simples. Deixa eu ligar aqui. Vou acompanhar aqui e ali só para ver o que fica melhor. O que eu fiz, amor? Para lá? Ah, que maravilha. Legal. Amor. Muito bem. Conceituando o abuso, que eu acho que é bem importante, porque quando a gente fala em abuso, principalmente abuso sexual, a primeira coisa que a gente pensa é que precisa haver uma conjunção carnal para ser caracterizado um abuso sexual. Mas ali diz assim: abuso sexual é toda ação que utiliza da criança ou adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro. Então, toda vez que uma criança recebe um toque em alguma parte íntima que ela não queria ser tocada, já é abuso sexual. Ok? Toda vez que ela é assediada pela internet, já é abuso sexual. Tá? Então, não é só a criança está sendo abusada quando realmente houve uma conjunção carnal. Não é isso, tá? Então, é bem importante a gente entender os conceitos, né? Meu Deus, eu acho que eu não estou sabendo. O Sérgio. Onde acontecem os abusos? Dados estatísticos e confiáveis nos mostram que a grande maioria dos abusos acontecem dentro de casa. Antigamente a gente falava muito assim: filho, quando você vai sair, não aceita bala de ninguém, não entra no carro de ninguém, não conversa com ninguém, estranho. É um bom conselho, não conversar com estranhos. Mas a grande maioria dos abusos acontecem com parentes bem próximos, principalmente porque a maioria são meninas abusadas. Existem abuso para meninos também, mas vamos falar no caso do sexo feminino. A maioria por padrastos, avós, até mesmo pais, primos, vizinhos, adolescentes dentro de casa. Isso é bem alarmante porque a gente costuma pensar que não, né? Que a maioria dos abusos acontece fora. Eu faço um trabalho no abrigo municipal onde acolhe crianças e adolescentes retiradas por maus tratos. Lá eu conheço essas crianças abusadas. A grande maioria é padrasto, é avô, é pessoas bem mais velhas, e tem meninas lá de 13, 14 anos grávidas. A situação ela é muito pior do que a gente pensa. Tá certo, mas olha ali, tá dando certo. Tem crescido assustadoramente, olha isso aqui, esse dado, nos últimos anos, abusos provocados por adolescentes. Uau! Quando eu soube desse dado, eu levei um susto. Porque uma coisa que eu tinha costume de fazer, porque eu sempre dei aula para criança em igreja, era ter um adolescente que ficasse comigo, e quando a criança precisasse ir no banheiro, eu pedia para o adolescente levar no banheiro. Depois que eu fiquei sabendo disso e que isso acontece dentro das igrejas, não é mais a minha prática. Por que tantos adolescentes têm sido abusadores? Por causa do que eles acessam na internet. Por causa da estimulação precoce. Por causa
a erotização do que eles são expostos através de músicas, através de mensagens que eles vêem na internet, vídeos. Então hoje, adolescentes, infelizmente, são um grande número de abusadores. Por isso, pai e mãe, nunca deixe seu filho com o primo mais velho dele, com o vizinho mais velho. Não faça isso. Não faça isso. Então ali fala exatamente como que, né, o porquê que eles são muitas vezes abusadores. E qual é o perfil normalmente do abusador? O abusador da criança, também conhecido como pedófilo, ele é amigo, ele é acolhedor, ele elogia muito a criança, é carinhoso, nunca começa abusando, começa conversando, aos poucos adquire a confiança da criança, dá presentes e leva para passeios. Tudo que o pai e a mãe não fazem com a criança, presentes, porque às vezes os pais não têm condições, dá tempo de ouvir a criança. Às vezes o pai e a mãe trabalham tanto que não tem tempo, ele é aquele que ouve, ele é o amigo, ele é o tio legal, ou o vizinho legal, o adolescente legal que brinca comigo. Porque meu pai e minha mãe não tem tempo de brincar comigo, mas o adolescente vizinho da casa do lado brinca comigo. Ele nunca vai diretamente ao ponto que ele quer, que é o ato sexual. Ele vai adquirir toda a confiança da criança. Ele começa com carinho, depois ele vai... Porque a criança aceita esse carinho. Não é forçado. Entende? Porque para a criança que não tem uma educação sexual adequada, ela vai achar que isso é normal. Esse tipo de carinho, porque não vai ser algo forçado. Ela vai deixar, ela vai querer. Porque o nosso corpo, ele responde aos estímulos. E o corpo da criança também responde a estímulos. Então ela acaba gostando, por isso que muitas vezes ela não conta. Porque ela acha que é normal e porque ela gosta, porque ele não vai fazer algo que agride ela no momento. Então sempre tem que cuidar com essas pessoas boazinhas, que chegam perto dos nossos filhos, que muitas vezes emprestam o ouvido para ouvir eles, e dão aquela atenção que às vezes o pai e a mãe não conseguem dar. Começa com leves carícias, não obriga a criança a fazer nada, faz de tal forma que ela até queira. E pense que o ato sexual é uma forma de carinho entre adultos e crianças. Tem muita criança de 5, 6, 7 anos que, se o padrasto abusa, ela entende que isso é normal, isso é uma forma de amar, se não for educada sexualmente desde a primeira infância. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Dados estatísticos de crimes de estupro no Brasil. 85% das vítimas são do sexo feminino. Isso aqui é dados de 2023, tá? 26% são crianças de 5 a 9 anos. 47% de 10 a 14 anos. E aí aqui já entra a gravidez, né? Porque aqui a mulher já pode gerar filhos. Desses 85%, uau! 70% dos abusos acontecem dentro de casa. Desses todos que nós falamos aqui, 70% desses abusos do sexo feminino acontecem dentro de casa. Então é a grande maioria, né? Quem são as crianças vulneráveis ao abuso? Em primeiro lugar, basta ser criança. Não existe classe social para isso, tá? Acontece em todas as classes sociais, porém, na periferia, em locais onde há uma maior pobreza, onde há um descuido maior dos pais, onde os pais já usam drogas ou são alcoolistas, existe mais um abandono por parte dos pais em relação aos seus filhos, elas estão mais vulneráveis, até porque elas têm menos informação. Porque pais alcoolistas, pais que usam drogas, não têm esse interesse em educar, em passar tempo com o filho. Então, sim, na periferia eles estão mais vulneráveis. Ok? Porque crianças de periferia, infelizmente, costumam ter pais mais ausentes. E aí eu quero contar rapidamente um testemunho aqui. Eu faço um trabalho de educação sexual com criança e adolescente e fiz o mesmo trabalho na igreja local, o qual eu congrego, lá em Blumenau, com os adolescentes da igreja. E fiz o mesmo tipo de trabalho com os adolescentes da periferia de um local de bastante vulnerabilidade, com bastante alcoolismo, drogas. E fiz uma atividade assim, conversei com eles. Como vocês fariam para se proteger dos abusadores? As crianças tinham de 10 a 14 anos, tá? Eram pré-adolescentes.
Como você faria para se proteger? Na igreja, as crianças e os adolescentes me deram 18 formas de se proteger, perfeitas. Eu fiquei olhando assim e dei parabéns para os pais depois. As crianças estavam muito bem instruídas. Faltou 2 ou 3 para compor o geral, né, todos os itens. E fiz a mesma atividade com 25, lá onde eu faço trabalho social da família, no Instituto Família Feliz, com as crianças mais vulneráveis. Eles sabiam 3 formas de se proteger só. Porque eles não sabem, eles não têm a informação. São essas crianças que vão lá para o abrigo, depois grávidas. Então, existe uma carência muito grande de informação em todos os lugares, mas principalmente em comunidades mais vulneráveis. A escola não vai falar sobre educação sexual e prevenção com seu filho. A igreja está começando a despertar, mas a realidade é em casa. A responsabilidade maior sempre será em casa. Vamos entender o que é educação sexual infantil. O que seria isso que eu preciso fazer com os meus filhos? A educação sexual infantil é o processo de ensino-aprendizagem sobre a sexualidade humana. Oferece informações sobre o corpo, sobre emoções e sobre sentimentos. Estabelece uma conexão afetiva com os filhos. Ensina a criança a dar nomes aos órgãos genitais. Quando a mãe está tomando banho, dando banho no seu filho, ela já pode falar o nome para ele, conversando aos poucos, porque a educação sexual, ela não tem uma metodologia em casa, ela acontece no cotidiano. O tempo inteiro, você vai falando e conversando. Agora, não inventa nome que não existe. Que bonito o piu-piuzinho do meu filho, o pinto dele, que lindo. Não, não é assim, chama o nome correto. Ensina a criança a nomear as partes do corpo e entender o que são partes íntimas. É muito importante que a criança saiba por que se chama parte íntima. Porque é só meu, é íntimo. Quem que pode tocar? É muito importante que a criança saiba que naquele primeira infância é só quem dá banho nela que pode tocar. Só o pai ou a mãe ou o médico que vai fazer o exame. E só, ninguém mais pode tocar. É muito importante incutir isso na criança desde pequenininho. Olha só, isso aqui é a sua parte íntima, por isso que você coloca fralda, ou você coloca cueca, ou você coloca calcinha, porque ninguém pode tocar, e você vai ensinando, ok? E é muito importante também ensinar a criança a lidar com as emoções e nomear. Filho, agora você está sentindo raiva. O que a gente faz quando a gente sente raiva? Educar a criança para nomear os seus próprios sentimentos, para que se aconteça algo que afete ela e que alguém toque no corpo dela e ela não goste e sinta raiva, ela saiba o que fazer com isso. Ela precisa identificar os sentimentos que ela tem quando alguém toca nela, quando alguém encosta, quando ela fica incomodada. Então, a educação emocional também é muito importante que a gente consiga fazer isso dentro de casa. Ensinar a criança a se proteger do abuso. Ensinando ela sobre o que são partes íntimas, quem pode tocar ou não, você já vai estar ensinando ela a se proteger do abuso. Ensinar a criança a ter uma imagem positiva de si mesmo. Por que muitas vezes em comunidades vulneráveis as meninas são mais vulneráveis a sofrerem abuso? Porque elas não têm uma imagem positiva de si mesmo como os nossos filhos. Desde pequeno a gente olha para os nossos filhos e a gente diz assim, ó, como você é lindo, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você nasceu com um propósito. O tempo todo você está estimulando, né, a autoestima do seu filho, elogiando. Essas crianças não têm muito isso. Então a gente se depara com crianças lindas, de verdade, crianças lindas, mas que se acham muito feias. Adolescentes que você quer elogiar e elas ficam bravas com você, porque você as elogia, porque elas dizem, eu não sou bonita, eu sou feia. Essa pessoa vai deixar qualquer pessoa fazer alguma coisa com o seu corpo, porque ela não tem autoestima, ela não valoriza o seu corpo. Então, se um rapaz quiser tocar e quiser fazer alguma coisa, como ela não valoriza a si mesma e o seu corpo, ela vai deixar. Então, trabalhar na autoestima vai proteger os nossos filhos do abuso, porque eles vão valorizar o seu corpo. Eu estou ensinando agora para essas adolescentes na periferia como se vestir. Entenda que não é um ambiente cristão, ok? Nós somos cristãos, mas as crianças ainda estão no processo. É um instituto, não é uma igreja. Mas eu estou ensinando elas por que eu não devo andar com top na rua por aí. Por que eu não devo andar com shorts tão curto por aí. Por que mensagem que a roupa que eu estou usando vai passar para as pessoas.
a mensagem de que eu não me amo e não me valorizo, porque se eu me valorizasse, eu taparia mais o meu corpo e deixaria para que só pessoas especiais vissem. Então a gente precisa trabalhar todas essas questões, tá? É muito importante. É muito importante que a educação sexual desde cedo, ela abre um canal de livre comunicação em casa. Por quê? É na adolescência que os nossos filhos vão ter as maiores crises, onde eles vão despertar mais para a sexualidade. E eles vão ter muitas questões e muitas dúvidas. E eles vão perguntar do lado de fora, a menos que nós tivermos um canal de comunicação aberto sobre essa área em casa. E aí nós vamos poder conversar, orar junto com eles, nós vamos poder ajudá-los a vencer as tentações, mas para isso esse canal ele precisa ser construído desde a primeira infância. A educação sexual também prepara a criança para fazer escolhas mais saudáveis. Quais os benefícios da educação sexual? Tornar-se adultos mais maduros e responsáveis quando eu sou educado sexualmente. Contribuir para a percepção que a criança tem de si mesmo, que nós já falamos agora há pouco, né? Permitir que a criança expresse pensamentos, sentimentos e emoções. A educação sexual correta previne disfunções sexuais na vida adulta. Contribui para a formação de relacionamentos mais seguros. Quando a pessoa tem a sua autoestima mais elevada, ela não vai se relacionar com pessoas que vão machucar ela, porque ela vai ter uma estima de si mesma. Protege a criança do abuso sexual. Faz com que a criança não se torne um abusador na adolescência e na vida adulta. Lembra que nós falamos que é crescente o número de adolescentes abusadores? Então, crianças expostas a uma educação sexual saudável não serão adolescentes abusadores e nem adultos abusadores. Como proteger os nossos filhos? Primeiro, precisamos trabalhar a sexualidade dos nossos filhos desde cedo. E é muito importante entender que falar de sexualidade não é sobre falar de sexo, porque nós não vamos falar de sexo com os nossos filhos pequenos. Sexo faz referência a órgãos genitais e a relação sexual. A sexualidade é o principal polo estruturante da personalidade e identidade de um indivíduo. É a forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com os outros. É tudo aquilo que a gente falou antes. Conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas emoções, nomear as nossas emoções, ter uma autoestima elevada. Isso é uma sexualidade bem trabalhada. Número 2. A gente já falou antes, mas agora com mais detalhes, né? Ensinar o que são partes íntimas e o motivo pelo qual se chama íntimo. E isso o tempo todo, durante muito cedo, já desde o banho. Não fugir das perguntas. Os pais gostam de fugir dessas perguntas. Quando a criança de 4 anos diz assim: de onde vêm os bebês? Por que o corpo do menino é diferente do meu? Porque quando ela foi no banheiro, o menino abaixou a calça e ela viu. Ela viu que no dela tem uma coisa diferente do que no dele. E aí a gente diz assim: isso aí não é para você agora. Vai chegar a hora de você aprender sobre isso. Depois, quando você for mais velho... É assim que os pais respondem. Ou então, deixa para a professora explicar. Pergunta para o seu irmão mais velho, porque a mãe tem vergonha de responder, ou o pai tem vergonha. Não, nunca fuja. Talvez você não vai saber como responder na hora, porque existe, sim, o jeito certo de responder para cada faixa etária essas perguntas. Eu tenho um manual. Eu não trouxe aqui, até porque não daria para falar sobre tudo isso. Como responder perguntas que as crianças fazem sobre sexualidade, desde 0 até 3 anos, de 3 a 6, de 7 até 10. As perguntas e as respostas. Se vocês tiverem interesse, eu posso mandar para a Dora e ela pode disponibilizar para vocês depois, tá? Mas é bem interessante assim, às vezes a criança vai fazer a pergunta e a gente não sabe responder. Mas a gente não vai dizer que não sabe, a gente só vai dizer assim, essa é uma pergunta bem interessante. E para a mãe responder bem corretamente, a mãe vai pesquisar primeiro, porque não tem problema não saber o que dizer. E aí você vai se informar
como você vai responder para aquela faixa etária, ok? Então ali, ó, né? Nunca diga a ele que não tem idade para saber sobre isso, porque a curiosidade ela é inerente ao ser humano em toda a faixa etária. Tenha um canal de comunicação aberto desde a primeira infância. Então isso ali a gente já falou antes, né? Não deixe seu filho dormir fora de casa. Ah, mas é tão legal, é o amiguinho dele da escola, é o melhor amigo dele. Os pais dele são tão legais. Você pode até conhecer os pais, mas você não conhece o vizinho dos pais, você não talvez aquela criança tenha um primo adolescente que vai dormir naquela casa naquela noite. Não é recomendado. De preferência, não. A menos que você conheça muito bem a família, for um parente seu, e mesmo assim, preste atenção se não tem adolescente junto, ou vizinhos. Porque mesmo que você conheça os donos da casa, não conhece quem frequenta a casa. Não deixe seu filho ir sozinho a banheiros em shopping, shows. Nunca, botei sozinho de novo? Desculpa. Não deixe ele ir sozinho no banheiro, tá? Ah, eu estou comendo um lanche no shopping. O banheiro é logo ali, meu filho tem 8 anos. Pode ir. Não, fique na porta. Vá junto e fique na porta. Ok? Ensine a ele o que é segredo bom e segredo ruim. Por quê? Porque o abusador, que será aquele amigo, vai dizer assim: esse é um segredo só nosso. Não conta para sua mãe ou para o seu pai. Primeiro, porque eles não vão entender. E eles nem vão acreditar. E olha só, eles nem conversam com você. Então não conta, tá bom? Mas você vai ensinar para o seu filho desde cedo que existe segredo que é bom e segredo que é ruim. Segredo que não pode contar para o pai e para a mãe é sempre segredo ruim. Começa ensinando assim. Segredo que você não pode contar para um adulto que cuida de você, que é o seu cuidador, é segredo ruim. O que seria então segredo bom? Quando, por exemplo, a mãe quer fazer uma festa de aniversário surpresa para o papai e a criança vê os preparativos, mas não pode contar para o pai. Esse é um segredo bom, porque vai trazer felicidade. Então, sempre ensinar a criança que não é para guardar segredos. Se for a coisa mais horrível do mundo, o pai e a mãe sempre vão apoiar, sempre vai poder contar. Ok? Não deixe sua filha, principalmente mulher, sair de casa com roupas inapropriadas que mostrem demais o corpo. Ensine ela o valor do seu corpo, que a gente já falou antes, né? Monitore os conteúdos acessados na internet, cuidando muito com os abusos virtuais. Pedófilos que acessam seus filhos dentro de casa. Quando a gente fala que grande parte dos abusos acontecem dentro de casa, nós também estamos nos referindo a abusos virtuais, tá? Porque eles são crimes de abuso tanto quanto abusos presenciais, ok? Pedindo foto para o seu filho, para sua filha, fotos nuas, usando aquele conteúdo na internet para benefício seu ou de terceiro. Então, cuidado. Cuide com o que o seu filho acessa na internet, porque o pedófilo pode estar dentro da sua casa e você não sabe. E aí existe toda uma rede de monitoramento que é possível o pai monitorar hoje. Eu não sei porque meu filho já é grande, né? Mas existe, eu acho que quem tem filho pequeno aqui deve saber que existe ferramentas que a gente consegue verificar os acessos dos nossos filhos, né? Onde que eles estão conectados. E aqui eu coloquei esse monitoramento parental, que é algo que realmente vai proteger os nossos filhos. O que é o monitoramento parental? São práticas educativas relacionadas às habilidades de saber sempre, em todas as horas do dia, em todo o tempo, onde seus filhos estão, com quem eles estão, o que estão fazendo ou como gastam o seu dinheiro, caso você dê uma mesada para eles, né? Na verdade, seria a capacidade dos pais de saber sobre a vida dos filhos. Então, por exemplo, eu faço esse exercício comigo mesma. Eu estou trabalhando, meu filho está na escolinha de futebol nesse horário.
Eu vou pensar assim, aonde meu filho está? Ah, ele está na escolinha de futebol, tá tudo certo. Mas espera aí, com quem ele está? Quem é o professor dele? Quem são as pessoas que frequentam aquele lugar? Será que ele pode estar sozinho lá e depois só eu buscá-lo? Ou será que deveria ter um adulto responsável junto? O que ele está fazendo? Ah, ele está treinando futebol. Ah, mas quando acaba ele fica uns 15, 20 minutos lá até que eu vou chegar. O que ele fica fazendo? Ah, brincando de bola. Será? Né? São perguntas. Eu dei uma mesada para ele já é adolescente. O que ele fez com o dinheiro? Eu preciso saber. Então, essas perguntinhas aí a gente precisa sempre saber responder. Isso se chama monitoramento parental e isso é uma forma de prevenção e proteção à criança. Por que as crianças escondem que foram abusadas? A maioria demora muito para contar. Por medo, porque normalmente a pessoa vai dizer assim, ó, não conta. Se você contar, eu vou matar a sua mãe, eu vou machucar alguém da sua família, faz alguma ameaça. Por vergonha, porque sentem vergonha do que aconteceu e se sentem culpadas. Tem sentimento de culpa, porque em alguns casos o corpo da criança respondeu aos estímulos e a criança acabou gostando de alguns toques e por conta disso se sente culpada e acha que toda culpa é dela. Eu conheci uma criança no abrigo de 9 anos, acho que eu tinha 9, 10. Ela tinha cacoetes e chorava o tempo inteiro. E aí eu fui descobrir o que tinha acontecido com ela. Ela dormia na mesma cama que o padrasto e que o avô. E eles abusavam dela. Só que o padrasto ou o avô, não lembro bem, um dos dois estava preso. E ela se sentia culpada por ele estar preso e ela soluçava. Ela levou toda a culpa para ela. Ela achava que ela era culpada dele estar preso. Aquela menina tinha muitos problemas emocionais também, não só físicos, emocionais, porque a criança se sente muito culpada, por isso que ela não conta. Em alguns casos, principalmente com menor, 3, 4, 5 ou 6, a criança pensa que isso é uma forma de carinho entre pai e filha, porque o abusador, se for o pai ou for um padrasto, vai falar isso para ela. Se não tiver uma educação sexual adequada e não entender o que são partes íntimas e os limites do nosso corpo, vai permitir ser tocada e achar que é normal. Opa, acho que eu voltei, né? Não. Ah, tá. Preste atenção aos sinais de uma criança que foi abusada. Agora sim, e talvez você tenha perto de você uma criança que já tenha sofrido abuso e você não percebeu ainda. Aqui estão alguns sinais, tá, de estudiosos que fizeram isso, e eu posso dizer para você que no abrigo, esses sinais, depois que eu aprendi isso, eu comecei a observar as crianças que eu visito no abrigo e que foram abusadas. Exatamente isso aqui, tá? Uso de roupas inadequadas ao clima. Passam a vestir-se cobrindo mais o corpo. As meninas que ficam usando casaco no verão. Presta atenção. Porque podem se sentir sujas e inadequadas. Então elas acabam cobrindo mais o corpo também para não mostrar, porque elas acham que é porque elas mostram o corpo que elas foram abusadas. Então se elas não mostrarem o corpo, elas não serão abusadas. Então elas se vestem inadequadas ao clima. Ausência de cuidados com a higiene. Não gostam de tomar banho. Porque sua autoestima está baixa. Demonstra desleixo com o seu corpo. Eu fui chamada pela coordenadora do abrigo, porque tinha adolescentes lá sem tomar banho, para que eu ensinasse sobre autocuidado e a importância do autocuidado, e eu comecei a falar sobre isso agora. E durante a intervenção que eu estava fazendo, tinha 9 meninas, e realmente elas disseram que elas não tinham vontade nenhuma de lavar o cabelo, os cabelos lindos, meninas lindas, cabelo todo oleoso, elas não gostam de tomar banho, então preste atenção, tá? Adolescente não gosta muito de tomar banho, né, gente? Mas assim, né, casos mais extremos, tá? Podem apresentar dor a urinar ou a evacuar. Se for criança, esse é um grande sinal de alerta, né? Acho que isso aí vocês sabiam, não precisava ter falado, né? Dificuldade de caminhar ou sentar também, por causa da dor. Alterações de apetite, ou comem demais ou se recusam a comer. Então, tem lá uma criança que comia. De uma hora para outra ela não quer comer. Aconteceu alguma coisa.
ela foi violada ou psicologicamente, ou ela está com medo, ou ela sofreu um abuso, alguma coisa aconteceu, ou o contrário também vale, tá? Começam a apresentar baixo rendimento escolar de uma hora para outra, é um sinal de alerta. Alterações no sono, pesadelos, ou não conseguir dormir, ou dormir demais. Fuga de casa ou da escola. Esse aí eu vejo muito no abrigo também. As crianças lá são levadas com carro para proteção, né, um carro da rede pública, e são trazidas, mas elas fogem da escola, elas pulam o muro. Sempre estão em fuga. Agitação e choro desmotivado, que é essa criança que eu falei para vocês, que chorava o tempo inteiro. Desmotivado é porque não tem motivo para chorar, então fica chorando por qualquer coisa e chora o tempo todo, também é um sinal. Depressão, desconfiança, tudo se assusta. Eu visitei também uma vez lá em Joinville um lugar onde crianças, um lugar do estado que acolhia só durante o dia essas crianças e fazia um trabalho com a mãe, com as crianças abusadas. As crianças crianças de 4, 5 anos abusadas não aceitavam abraço nem de mulheres. Nem a gente não conseguia chegar perto, assim. Eu lembro de ir bem fantasiada, com roupa de criança, de levar pirulito, nem para pegar o pirulito. Elas sempre estavam na defensiva, assim. São crianças muito pequenas que sofreram provavelmente muitos abusos. Então o trauma é muito grande. Então essas crianças estão sempre desconfiadas e se você toca nelas, elas dão um pulo. Então presta atenção nessas crianças também. O que fazer se você desconfiar que alguma criança próxima a você está sofrendo ou sofreu abuso? Nós, como adultos, temos a responsabilidade de denunciar, não investigar. Não nos cabe investigar, mas denunciar ao Conselho Tutelar, que fará a primeira intervenção e encaminhará aos órgãos competentes. A melhor forma de ajudar, caso haja alguma suspeita, não precisa ter certeza, é denunciar. E no Conselho Tutelar, é o primeiro passo. Porque assim, às vezes a gente quer investigar para ter certeza. Enquanto a gente investiga, a criança continua sofrendo abuso. Então, se a gente desconfiar, a gente faz uma denúncia. Ninguém vai preso se não tiver feito nada. Né? Você só está protegendo a criança, oportunizando que o Conselho Tutelar faça a sua parte e verifique se realmente a suspeita se aplica ou não. Então, é nossa responsabilidade denunciar. Rafael, a denúncia é anônima, né? É anônima, sim. Pode ser anônima no Disque 100. Nunca ninguém vai saber quem denunciou. Algumas escolas gostam de ter o acompanhamento do caso depois, então elas acabam não fazendo anônimo, para eles poderem acompanhar depois. Se você faz anônimo, você não sabe o que acontece depois. Se é um vizinho, se quiser... Fazer anônimo, é anônimo, isso mesmo. Disque 100, tá? Não tem problema nenhum. É um serviço que funciona. O que às vezes demora um pouco é o que vai depois dele, mas não é mais responsabilidade nossa, porque a gente não consegue resolver, tá? A gente não consegue resolver essa morosidade da rede, né? Mas a gente faz a nossa parte, que é fazer a denúncia, tá? Aí aqui eu coloquei alguma indicação de literaturas para os pais trabalharem com seus filhos em casa, tá? Para ensinar a educação sexual. Tem uma coleção de livros chamada Era Uma Vez, A Vida, da editora Laços e Soma. Você pode trabalhar com crianças de 3 a 11 anos, fazendo essa leitura com eles, já é com conteúdo de educação sexual. Gogô, de onde vêm os bebês? Que daí é uma historinha que a criança, o Gogô sempre fica perguntando de onde que vêm os bebês, e aí ali todo o contexto desse livro vai explicando para crianças a partir de 5 anos, e Meu Corpinho, que também é a partir de 4 anos. E para ensinar a educação emocional tem muitas coleções, tá? Mas uma que é bem legal é Que Emoção é Essa? Que você pode trabalhar com crianças de 7 a 12 anos. E de prevenção especificamente ao abuso, tem uma história, um livro chamado Segredo Segredíssimo, que é de 6 a 8 anos. Não Me Toca, Seu Boboca, que eu até conto essa história em oficina de prevenção a partir dos 6 anos e pode parar a partir dos 2 anos. Mas se você pesquisar na internet, vai ter muita literatura sobre isso, tá? Criança informada é criança protegida.
Então a informação vai ser dada desde cedo. Quanto mais informação nós pudermos dar na igreja, nos locais onde a gente tem acesso a crianças de comunidade mais vulneráveis, a gente vai estar protegendo as crianças antes que aconteça alguma coisa. Porque uma criança que entende o que está acontecendo, ela não vai permitir ser abusada. Pode até acontecer uma vez, mas ela vai contar para alguém. Agora, se ela não souber o que está acontecendo, e ela vai ter medo, ela não vai contar. E aí ela vai ser abusada mais vezes. Então, eu sempre acredito que a prevenção, ela se dá primeiramente com a criança. Quanto mais eu preparar as crianças, elas mesmas saberão se defender. É claro que elas sempre precisarão de um adulto, mas elas mesmas entenderão o que está acontecendo com o seu corpo e saberão como agir. E também talvez não se exporão, né, a estar presente com esses adultos. Não vão querer estar com essas pessoas que estão querendo conquistar, passar a mão devagarinho. Elas mesmas vão entender. Então a educação sexual, ela também precisa ser trabalhada com as crianças, tanto na igreja quanto em qualquer outro ambiente. Alguém tem alguma pergunta? Eu corri bastante, eu consegui falar 40 minutos. Ele estava dizendo que eu não ia conseguir passar meus slides em 45 minutos. Só uma pergunta. Pode fazer. Eu tenho 5 minutos? Eu tenho uma filha de 5 anos, por exemplo. Que nem eu, às vezes, eu banho dela, a minha esposa também, a gente é bebê. Existe algum fator nesse caso, da gente dar banho, por exemplo, o homem dar banho na menina? Não. Eu tenho um amigo meu que tem uma filha também, e ele relata, eu dou banho de sunga e tal, até... daí a gente fica meio assim também, né? Se você responder corretamente as perguntas da criança, não tem problema, tá? Porque assim, ela vai ver, um amiguinho vai baixar a calça um dia na escola, ela vai acabar vendo as partes íntimas de um homem. Se você responder, não tem problema. Agora, eu acho que assim, quando começa na pré-adolescência, já não é mais aconselhável. Mas enquanto é a primeira infância, sim, a segunda infância não tem problema, na minha opinião, tá? E na opinião de psicólogos também, pesquisadores do assunto, não é um problema. Ok? Tanto a mãe também como o menino não tem problema também, tá? Mas a criança vai ter curiosidade, tem que responder direitinho a pergunta, não pode fugir da pergunta. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, Dori? Dos fatores ali da reação da criança, né? Para você discernir se ela foi abusada. Uma das características não é ela fugir do abusador? Ou não querer ficar com o abusador? Também seria, mas às vezes, como eu falei, ela pensa que é normal e ela acha que é uma forma de carinho. Porque ele já conquistou ela antes, entende? Então, ela até sofre se ele é preso. Eu já vi também, tá? Eu conheço uma moça de 15 anos que diz que tem um namorado de 52 e ele é tão bonzinho e ela tá lá no abrigo. Ela foi tirada da mãe porque a mãe deixava. Porque ele, na verdade, era um pedófilo, porque ele pagava o aluguel da mãe, ele dava televisão para ela, ele dava relógio smartwatch para ela, ele dava não sei o quê. E hoje ela fala do namorado dela, ela chora. E um dia eu perguntei quantos anos tem teu namorado, 52. Nada contra, assim, não, tanto em relação à idade, entende? Mas a gente vê que era um abusador, tanto que a menina tá ali, né? E ela tá há meses ali já, porque a mãe era conivente. Então dificilmente ela vai voltar para a família. Que a mãe recebia coisas pagas, não sei nem desde quando, mas ela acha que ele é bonzinho, é o namorado dela. E isso já vinha acontecendo, eu acredito, bastante tempo. Eu não posso me aprofundar, não posso perguntar, é só o que eles me contam espontaneamente, então eu não sei tanta coisa. Mas em alguns casos elas têm medo, em alguns casos não, tá? Aí é relativo. Mais alguém? Então, pode perguntar. Nós temos um casal de filhos, né? Os nossos filhos cresceram nesse sistema aí que você explicou. Mas sempre com muito respeito. Até hoje, a nossa menina tem 25, vai fazer o menino 22. Até hoje, assim, é uma coisa assim que eu agradeço a Deus. Ele vai pro banho, ele anda de cueca, ela anda de calcinha. Então, é um respeito. Tá entendendo? Nós criamos já eles assim, sabe? Nada que é um bicho de 7 cabeças. Sim. Então, eles se respeitam, né? Entre nós também, tá entendendo? Sim. Não sei. É que entende, né? Eles entendem claramente desde pequenos, né, os limites que existem do nosso corpo e que a casa é um lugar seguro, né?
Na verdade, porque nós somos cristãos, né? Nós temos um ambiente seguro, mas tem muitas casas que não são seguras para a menina andar assim, né? Então, em regra geral, né, seria andar mais coberta na frente de pai, de padrasto, mas numa casa assim não teria problema nenhum. Porque se existe uma educação sexual de forma correta, eles vão agir com naturalidade em relação a isso. É isso mesmo. Vai agir com naturalidade. Mais alguém? Vou comentar um fato assim. Tá bom. A gente não fica falando explicitamente, né? Mas o meu filho é um total questionador. Sim. E ele associa muitas coisas. E ele estava vendo lá, porque é coisa de animais ali, né? Isso é. E aí ele vem com as perguntas. Aí de repente aparece eles acasalando. Aí eu... Quantos anos ele tem? Quantos anos? Mas isso já foi com 5, né? Uma vez eu fui levar ele numa fazendinha E aí o carneiro queria cruzar com a ovelha. Mas pode responder daí? Mas eu falei, o que ele está fazendo ali, papai? Eu falei, ele está fazendo um carinho na ovelha. É uma forma de responder, né, no momento. Então, a gente não sabe exatamente o que é o mais certo responder. Aham. Ele quer uma resposta na hora. Aham. É como se ela vou dar uma pesquisada. Claro, conforme responder para cada faixa etária. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, porque daí é bem legal. Porque daí você sabe o que responder em cada faixa etária, né? Mas a gente explica, né, que o pai tem uma semente, uma semente masculina, que é espermatozoide, e a mãe tem uma semente feminina, que se chama ovário. E os dois se unem e dão a vida, né? Mas daqui a pouco ele vai perguntar como é que se une. Até agora tá tudo bem. Até agora tá tudo bem, mas daqui a pouco a curiosidade vai ser como que se une. Daí vocês vão ter que explicar. Não se fala em cegonha. A cegonha morreu. A cegonha já era. A cegonha já era. Mais alguém, gente? É como eu falo, né? É um assunto tão longo para falar em 45 minutos, mas foi... Pode perguntar. Pensando aqui, a gente está falando sobre crianças, mas a verdade é que aqui tem muita gente que com certeza é sobrevivente de abuso sexual com criança. Né? Então, a gente trabalha com pastores, o Sérgio também, né? Sérgio, muitos anos isso também. Então, nas igrejas a gente já trabalha muito com isso, né? E há pouco tempo atrás a gente trabalhava uma situação com uma pessoa que sofreu abuso. Embora a grande maioria dos abusos sejam femininos, acontecem com meninos também. Sim. Né? Mais com meninas, mais acontece. E nesse caso específico, eu tive que abrir uma situação para ganhar o coração dele, né? Porque eu sou um sobrevivente disso também. Uhum. Quando criança eu sofri abuso, né? Então eu expus isso para ele, só a dor ele sabia até então isso, né? Para ganhar o coração dele. Mas essa é uma realidade muito... E homem tem muito mais dificuldade de assumir isso do que mulher, sim, né? Que foi abusada como criança. Mas num grupo como esse, com certeza aqui também há mais pessoas que foram abusadas. Né? Sim, e na verdade hoje se fala muito. Antigamente era velado. Então, num grupo de 10 pessoas, é normal que 2 tenham sido. Já existe esse número. Que pelo menos 2, num grupo de 10 adultos, 2 pessoas ali já tenham sofrido abuso. Né? Porque antigamente, as crianças tinham mais medo ainda de falar. Né? Então, o avô, o primo, ninguém falava sobre isso. Então, era mais velado ainda que é hoje, né? E com certeza, a pessoa que sofreu, ela vai precisar ser curada e restaurada desse trauma. E aí existem as mais diversas formas, né? O apoio espiritual, o apoio de um psicólogo, de um terapeuta, né? Algumas pessoas adquirem até síndrome do pânico, precisam de apoio até de medicamentos, né? Então, é um conjunto de fatores que vão possibilitar que essa pessoa supere esse dano, né? Mas todos vão precisar sempre de ajuda. Então, se caso exista aqui alguém que precise dessa ajuda, não seja aquela pessoa que vai esconder isso, mas abra, né? Aqui tem os pastores de vocês, que ele até já falou aqui que ele mesmo já foi vítima, então ele melhor do que ninguém pode entender, né, o que você passa, e ele com certeza já superou esse trauma, então ele pode ajudar você também a superar, né? Mas se você conhecer um adulto que abrir o coração para você, diga para ele que ele precisa de ajuda também de um psicólogo, né?
e de um pastor e de todas as fontes que for possível. Que idade que você pode ensinar uma criança, tipo assim, os tios, os pais, alguém, quando pega no colo ou coloca para sentar? Porque assim, se for tipo pequenininha, não acaba confundindo muito a cabeça da criança. Num local... Quem pode dar colo para o seu filho, né? É você que vai dar o limite, né? Quem pode dar colo? Então você vai dar esse limite, né? O papai vai te dar colo, o vovô, porque a princípio a gente também não precisa desconfiar de todo mundo, né? A gente também não pode afastar a criança de contatos afetivos com a família também, porque a gente tem medo, né? Mas a gente observa o jeito que o vô pega no colo, a gente observa e a gente tem uma educação sexual com o nosso filho paralelo a essa observação, e a criança mesmo vai perceber, porque aquilo vai incomodar ela, se for algo que a incomode, né? Então eu não sou contra a criança ganhar colo. Agora sim, colo de professor, daí já não, né? Professor de educação física, não, né? Então ensinar quem pode dar colo, né? Que colo que você pode sentar, e aí a família mesmo estabelece esse limite e faz o combinado com a criança. Mas eu acredito que de fora de casa, escola, outros ambientes, não, porque a gente não conhece, né? Era isso? A idade, de que idade que começa a ser preocupante? Desde sempre. A criança, nós vimos a estatística ali, de 0 a 3 anos tinha crianças sendo abusadas, né? Então sempre é preocupante. Sempre é. Também vi que é bom os pais cuidarem com as dancinhas que as meninas fazem, com os meninos, porque vamos pôr uma conta no Instagram, tu postou uma dancinha do teu filho, às vezes quem está assistindo é um pedófilo, então sim, vai usar aquela imagem para satisfazer os seus prazeres. Então, tipo, às vezes a gente está oferecendo conteúdo para alguém usar de mal. Sim, com certeza. Eu até ia falar sobre a erotização, mas não dá tempo de falar sobre tudo, né? Mas a gente entende que nós, como cristãos, nunca vamos permitir que o nosso filho rebole na internet, a gente filme e ainda coloque lá, né? E faça essas dancinhas de funk, mas na periferia a gente conversa com as meninas sobre isso. A gente fala sobre esse tipo de dança, né? E que a gente não deve postar esse tipo de conteúdo, que a gente vai atrair companhias indesejáveis, né? Na nossa vida, e seguidores indesejáveis. Mais alguém? Antes de eu entrar aqui, que é o meu assunto, tem só apontar algumas questões. Primeiro, a pornografia detona as crianças. E elas têm acessado. Certo? Tem acessado. Eu vi um vídeo dessa semana, bem interessante. De repente, o filho de 14 anos entra no quarto e pega a mãe de calcinha e sutiã. E ele diz assim, que gostosa. O que tem essa cabeça dessa criança? Está crescendo com pornografia. Com certeza. Certo? Então... Eu tive reunião com a equipe do CETIEL, que é o nosso seminário do Evangelho no Brasil, semana passada, e está sendo preparado um material sobre pornografia para a nossa convenção, porque até poucos anos atrás a pornografia era uma ameaça para os jovens solteiros. Sim, hoje nós estamos tendo vários problemas hoje com homens casados, cristãos, com problemas sérios de pornografia, né? Então foi solicitado, e o CETIEL está trabalhando hoje, né? Nesse momento não está pronto ainda, mas está trabalhando um material sobre pornografia, focado mais em ajudar os homens cristãos a superarem isso, que homens casados não podem isso. Então se pensa na criança, começa a mostrar. Sim. A pornografia é o útero do abuso. É o útero do abuso. Do abusador. É o útero. Tem que entender da seguinte forma. Como é que funciona a pornografia pela ciência? Ela é pior que heroína, que é droga. É pior. A pessoa começa, e cada vez ela vai levando uma situação pior. A pessoa começa assistindo um sexo entre homem e mulher, daqui a pouco aquilo não satisfaz mais, ele vai, daqui a pouco é zoofilia, daqui a pouco ele vai para criança. E aquilo vai começando a achar que isso é normal, e aquilo começa a formatar a mente dele, e ele é levado a abusar uma criança também, porque tem aquilo como normal. Já estão, em alguns países da Europa, eles já estão
tentando mudar a lei para que sexo entre adulto e criança seja normatizado. Já está normatizado. Sabe, mas é uma sociedade, e aí eu quero só, assim, bem rápido, a nossa sociedade está doente. Nós temos que entender isso. Está doente. A área da educação, eu sou conselheiro da assistência eu sou conselheiro de alguns conselhos municipais da cidade de Blumenau, da assistência social, da política sobre drogas, da área da saúde, certo? Eu me meto em alguns lugares e a gente acaba ouvindo e percebendo muita coisa. Nós precisamos entrar nesses lugares. Que a igreja, às vezes, ela se fechou dentro de uma bolha e ela não sabe o que está acontecendo. Esses dias, uma profissional da área de educação, que cuida da área de prevenção de crianças, ela chegou para mim e falou, Sérgio, e ela pega casos dos mais escabrosos, e só para frisar um testemunho que a Raquel falou sobre como a criança, se ela não é instruída, como ela entende de uma posição de autoridade, abusando dela, ela entende isso como sendo um gesto de amor. Uma mãe chega em casa e ela pega o seu marido, pai daquela criança, com a filha de 14 anos, transando no quarto do casal. A mãe. E ela faz um barraco. E chama o conselho tutelar, veio polícia, veio tudo. E a filha ficou horrorizada com a mãe. Ela perguntou, mãe, como a mãe pode fazer um negócio desse? Porque a mãe quer destruir a nossa família. Papai sempre me tratou assim. A gente sempre se amou assim. Ou seja, desde muito cedo, ela foi conduzida a isso. E acha que é normal. Ou seja, a mentalidade está sendo destruída. E aí existem muitas histórias. Por que a periferia aparece mais os dados e na área onde eles têm um pouco mais de recurso não aparece? É uma questão muito de legislação. A rede pública é obrigada a notificar casos. Na rede privada, não. Mas se esconde. Tanto hospitais como escolas, eles escondem os dados. Os índices de suicídio, de abuso na escola privada é maior do que na escola pública. É maior. Abuso não escolhe classe social. Não escolhe. Então cuide, principalmente com questões eletrônicas de como começa. Ok? Só para ter esse fechamento. Certo? Nós vivemos como igreja, e eu falo isso como pastor de igreja, muitos anos, nós vivemos de uma realidade que não é a realidade que a sociedade está vivendo. É outro mundo. Eu estou trabalhando muito nessa área. Eu vou contar uma história e eu vou fechar, senão a Raquel depois me pega que eu disse que eu ia levar 15 minutos. Não está contando meu tempo ainda. Não, ainda não, só estou fechando a tua. Não, já vou. Não, a gente tem uns combinados. Olha só, eu trabalho com pessoas em situação de rua, e uma das questões que eu faço periodicamente é ouvir a história, porque a pessoa está lá. Chegou um menino de 20 anos, ele tinha saído de um centro de comunidade terapêutica e não tinha para onde ir, acabou na nossa instituição. Eu fui ouvindo a história. Conta a tua história, cara. Conta a sua história. Ele falou que com 4 anos seu pai foi embora, abandonou a família. Né? E aí, com 9 anos, sua mãe casou de novo. Em 6 meses, esse padrasto abusou dele. Ele contou para a mãe. A mãe mandou ele para a casa do tio. Continuou casado? Claro, isso aí é comum, esse tipo de situação é comum. O tio abusou dele. Ele fugiu. 9, 10 anos. O traficante adotou ele. Nós estamos falando aqui de Blumenau, tá? E aí, conta mais a tua história. Não. Aí com 13 anos, não, com 13 anos eu já coordenava a boca. Daí eu fui usando a linguagem dele. Ok, quantos aviões tu tinha? Então ele tinha 10 aviões, ele tinha 10 pessoas que trabalhavam para ele. E quanto tu faturava por dia? 4 mil. Ou seja, 120 mil reais por mês. Ele disse que ele faturava uma loja. E ainda fazia umas frentes de arma.
Fazia umas frentes de arma, porque eu sabia que o cara queria vender, o outro estava interessado demais, eu tinha o meu troco que eu ganhava também por fora. Aos 16, e ele tinha uma mãe e a irmã, ainda uma irmã também. Com 16 anos ele foi para o CASEP, Centro de Internação Provisória de Adolescentes. Ninguém visitou ele por 2 anos. Ninguém. Saindo do CASEP, ele disse, cara, eu preciso de ir para um lugar. Ele foi pedir uma internação na comunidade terapêutica, mas ele não tinha problema de dependência química, ele tinha um abandono. Ele tinha marcas de rejeição absurdas. E aí, como é que você cuida de uma pessoa dessa? Esse é o ponto. Então são situações que você percebe, e assim está a sociedade. E as pessoas apontam o dedo, não, ele está assim na rua porque quer. Ninguém escolhe estar na rua. Todos têm uma história por trás. E muitos têm história de abuso. Muitos. De homens. Homens. Nós estamos para levantar uma estatística, mas é muito difícil levantar esse dado. Mas a pessoa não está, às vezes, num lugar ruim porque escolheu estar lá. E existem dores dentro dela que gritam de uma forma absurda e ela não sabe como sair disso. E às vezes ela escolhe. Uma vez eu peguei um rapaz, uns 20 e poucos anos, eu perguntei para ele tomava um remédio psiquiátrico, falei, cara, por que você bebe sabendo que isso aqui vai dar ruim, cara? Daí ele falou, Sérgio, o único momento que eu encontro paz, que eu esqueço dos meus problemas é quando eu bebo. Uma fuga. Ou seja, é uma fuga. Fuga. Sabe, é uma dor. É uma dor que está dentro dela e ela não sabe. E é o único meio que ela encontrou de resolver aquilo naquele momento. É isso. É complicado. E aí eu e você temos que entender que existe uma sociedade. Por que uma palestra essa é importante aqui? Em primeiro lugar, proteger a sua casa. Em segundo lugar, você pode disseminar esse conhecimento. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Uma das questões principais do sal é a proteção. Ele protege, ele guarda. E daí você podemos fazer isso com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, que muitas vezes não estão dentro de uma igreja local, mas você pode passar a eles informação. Porque essa informação é mundo real. E eles vão dizer, pô, na tua igreja estão falando de um assunto desse? Não, é mundo real. Eu e você temos que entender desses assuntos. Eu e você temos que entender as lutas que as sociedades têm passado. Porque eu e você temos a resposta. Amém. Amém? Mas só Jesus tem a resposta. A sociedade ela vai ficar pior, ela não vai melhorar. Nós temos que entender isso e perceber isso. Está escrito, exatamente. Vai ficar pior. E eu e você temos que usar o quê? Com compaixão dessas pessoas. Entender. E eu quero conversar um pouquinho, eu fechei meu parênteses, tá? Proteja a sua casa, tá? Só para deixar claro para certas pessoas. Irmão. Não sei se vai fugir um pouco do teu Sim. tema, mas é difícil essa questão dos moradores de ruas, desses caras assim, porque tem muita gente que é penalizada pelas atitudes desses caras. Sim. Então, tipo assim, às vezes tu até tenta ajudar, mas de vez que tu ajudar, tu tá piorando a situação do cara. Tá. Então, às vezes tu fica no meio assim, o que tu faz numa situação dessa? Olha, a pessoa em situação de rua, ela tem alguns pontos que nós temos que cuidar. Em primeiro lugar, não se dá dinheiro para ela na rua. Você tá perpetuando ela na situação de rua. Por quê? Se você continuar a dar dinheiro para ela, você está financiando geralmente o uso de crack, que uma pedrinha de crack para ela é 5 pila, e ela dá uma embalada aí de algumas horas, certo? Você embala ela. Mas se você tirar dele o cuidado de algumas questões que você dá, você obriga ela a buscar ajuda. Você obriga ela a buscar ajuda. Eu não sei como é que é Timbó, vou contar o caso de Blumenau. Blumenau existe uma rede de assistência grande. Tem abordagem social quase 24 horas, tem 120 vagas de abrigamento apenas masculino, certo? E não está dando conta, que tem muita demanda. Mas, se você tira do dinheiro daquela pessoa do semáforo e diz, cara, eu posso ligar para a abordagem para vir te buscar?
E começa a trabalhar com ela. Ela começa a entender que precisa de ajuda. E é muito complexo, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma história. Alguns casos nós conseguimos até levar para a cidade de origem, outros casos encaminhamos para a comunidade terapêutica, outros casos sentamos com ele, cara, vamos tentar fazer um projeto de trabalho. Porque o problema não é apenas trabalho e dar trabalho para ela ou dependência química. O processo é muito mais distante. Porque o cara que usou crack por muito tempo, ele até começa a trabalhar, mas primeiro 10 reais da vida, que ele ganha ali, sexta-feira, o salário dele. E ele vai traduzir na cabeça dele com droga aquilo. E se ele não usar, ele já está tendo uma vitória absurda. Então ele é muito complexo, mas é possível. Nós temos muitos casos de recuperação, mas a pessoa ela é um doente perpétuo. Ou seja, hoje de manhã eu estava atendendo uma pessoa, deu falando para mim, cara, eu recaí, fiquei 3 dias no crack de novo, eu disse, cara, como é que começou? Aí eu estava aqui, deu referente, eu quis tomar uma cerveja para ver um jogo, fui lá. Daqui a pouco tomei a cerveja, encontrei um outro amigo, eu peguei um corote. E nisso já me deu vontade de usar. Eu sei, então qual foi o problema? O problema não foi o crack, o problema foi, tu não pode beber. Exato. Mas a pessoa não é difícil ela entender isso. Eu falei para ele, deixa eu te explicar da seguinte forma. Quando tu quer chegar lá na mina, tu quer chegar lá na menina e tu não tem coragem, o que tu faz na balada? Tu vai beber para se encher de coragem para chegar nela. Certo? Ou então tá o cara lá grandão. Tu em sã consciência, tu vai provocar o cara? Não, vou apanhar, mas daqui a pouco tu toma uns gole e aí você tem coragem para ir. O que o álcool te fez? Te diminuiu o teu inibidor. Ou seja, você faria coisas que com o teu intelecto normal você não faria. Então você não pode beber. Não é uma questão de um dogma religioso. Certo? Não, o problema não é a cerveja. O problema é que você tem um problema maior. Se você entrar nesse caminho, aquele problema, você vai dizer que eu consigo. E o crack leva a pessoa 3 dias embalado e ela se perde. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é uma resposta que não é simples. Mas nós temos que cuidar de gente. Eu tenho que você tem um comércio no centro de Indaial. Sim. E a gente passou por uma situação bem complicada ali, porque a Igreja Católica lá, o Padre Bachmann lá, resolveu fazer um acolhimento lá. Só que, tipo assim, ele dava comida, banho, tudo, aí os caras usavam o dinheiro do dia, hora de cerveja, e eles ficavam assim, ó, só, literalmente, crescia a quantidade de gente lá, aí eu acho que agora deram fim lá, não sei como é que eles resolveram aquilo. Só que parece que a sociedade, se tu não ajuda, te julga. Sim. Né? Parece que tu é um cara ruim. Mas não é? Na verdade, assim, não tem como tu ficar financiando esses caras pra... Pô, Esse é o ponto. O ponto é que a solução pareceria muito grande. Tu não resolve só dar comida e dar banho. Tem agora uma lei no governo federal que quer estabelecer, deixa a pessoa morar na rua, vão dar para ela um banheiro químico e perpetua a pessoa em situação de rua, do que tirar ela de lá. Porque tirar ela de lá não é apenas dar comida, não é apenas dar banho. Ela precisa de atendimento técnico, ela precisa de psicologia, ela precisa ter ressocialização, tem que ter um plano de trabalho com ela, para entender o que ela quer. E até o que ela precisa, mas ela tem que sair daquela situação. Tem que ser resgatado ela. Mas não é simples, não é simples. E está aumentando, hein? E está aumentando. Não vou entrar nessa seara muito, porque eu sou quase que... eu falo demais, às vezes, nesse assunto. Porque o problema está aumentando. E daí algo que não tinha, anos atrás, não tinha no morador de rua, hoje tem. Blumenau não está dando conta, Timbó também tem. Gaspar está nos procurando, está indo buscando ajuda. E isso tem aumentado. Deixa eu dar um dado só como a sociedade está doente. Antigamente, há 10 anos atrás, a pessoa que estava numa situação de uso de drogas, para ela chegar numa situação de rua, ela levava em torno de 5 anos. 5 anos. Hoje, ela está levando meses. 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 E tem muito jovem de 18, 19 anos na rua. É um processo assim absurdo. E a droga tem matado. Um dado, talvez vocês não saibam, por exemplo, a maconha que era usada na década de 80, de 70, certo?
A maconha de hoje ela é em torno de umas 5 vezes mais potente do que daquela época. Então, os problemas são muito grandes, muito grandes. Os problemas sociais são enormes, muito grandes. As vulnerabilidades estão ali. E aí eu vou entrar no meu ponto. Como eu protejo a minha casa? E eu quero falar agora da nossa casa, sua casa, da minha casa. Como eu protejo a minha casa? Certo? E aí tem a vida cotidiana dos pais é a maior proteção ou o maior risco para um desenvolvimento saudável em cada etapa da vida dos filhos. A maior proteção ou o maior risco? A vida cotidiana dos pais. E eu quero trazer, sabe, o carvão muito para nós, assim, tá? Esquece os outros agora e vamos trazer a nossa casa. A vida cotidiana dos pais pode ser o maior elo de prevenção ou o maior risco. Em primeiro lugar, como é que eu protejo, como é que eu trago prevenção? Vida de comunhão com Deus. Tem um texto em Juízes 13:8 que diz: então Manoá orou ao Senhor dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine, olha só, nos ensine o que devemos fazer com este menino. Ele orou dizendo: Senhor, nos ensine como ser pai. Em Lucas 1, de 8 a 17, quando o anjo vem falar com o pai de João Batista, com Zacarias, diz o seguinte: que aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. É interessante que até Deus escolhe o nome da criança. Dá o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. O que os pais estavam fazendo quando Deus falou com eles? Orando. Orando. E aqui tem um ponto importante: onde os pais aprenderam a ser pais? Em seu tempo de comunhão com Deus. Mas ninguém dá curso de pai e mãe. Ninguém. Em dilemas que eu e você temos, não sabemos. Mas nós temos o Pai eterno. E nós devemos orar, ensinar: Senhor, qual é a tua visão? O que o Senhor tem para a vida dos meus filhos? E é interessante que você temos que entender. João 10:10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir o seu filho. Mas matar, roubar e destruir o que do seu filho? O projeto de Deus na vida dele. Ele não quer matar o seu filho, ele quer matar o projeto que Deus depositou na vida dele. Mas qual é o primeiro problema? Os pais não sabem qual é o projeto de Deus para a vida do seu filho, porque nunca orou a respeito. E esse é um ponto que eu e você temos que entender. Mas seja pai e mãe a partir da sua comunhão com Deus. Isso é proteção para o seu filho. A partir da sua comunhão, dizer assim: Pai, Deus, como eu posso ser um pai melhor para o filho que o Senhor me deu? Pedir para Deus mostrar. O segundo aspecto, e o meu aqui fechou. Segundo aspecto, crie os seus filhos para amarem a Deus. É aqui que eu podia falar muito sobre isso aqui. Criar os filhos para amar a Deus. O Salmo 127:3 diz: os filhos são herança. Então os filhos são de quem? Do Senhor. São herança. Para quem eu preparo os meus filhos? Para o Senhor. E isso às vezes nós nos esquecemos. Nós preparamos eles para ganhar dinheiro, preparamos eles para crescer, mas nós não preparamos eles para amar a Deus e ter uma vida de fé. Eu vi um pastor falando: nós ensinamos nossos filhos matemática, português,
geografia, mas nós ensinamos a importância da Bíblia. Da Bíblia. E aí que eu quero trazer um exemplo muito simples. Por exemplo, os seus filhos, eles veem você orando? Como é que seu filho vai ter uma vida de oração se não se espelha na vida de oração dos pais? Como é que o filho vai entender que a palavra de Deus é regra de fé e conduta para a tomada de decisão, se não vê os pais consultando a Bíblia? Eles aprenderam com os pais a frequentar uma igreja, que hoje se frequenta a igreja evangélica, antigamente era católica. Mas o quanto se tem de fato de vida de Deus em casa? As dificuldades que tem em casa, os pais resolvem orando ou discutindo. As dificuldades que o matrimônio tem. Não, nós jamais vamos nos separar. Por quê? Nós casamos, nós temos uma aliança, Deus é o centro. E os filhos preferem, meus pais, eles buscam a Deus. No momento de dificuldade, é murmuração ou gratidão? Ou entendendo que Deus cuida? Que legado de fé você, pai, você, mãe, tem deixado na vida do seu filho? Ou apenas só ensinou ele a ser evangélico? Por quê? Mateus 22, 37, 38 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o maior e primeiro. O quanto eu e você temos investido em ensinar os nossos filhos a amarem a Deus? Mas nós investimos para ele numa boa escola, você abre mão de muita coisa para botar o seu filho numa boa escola. Mas o quanto você abre, se esforça para levar ele a amar a Deus. O maior legado que nós deixamos na vida dos nossos filhos é a fé e o amor. Se nós podemos preparar ele para a vida adulta, mas a fé e o amor vai preparar ele para a eternidade com Deus. Mas isso é investimento. O que acontece com muitos pais? Quando o filho começa na adolescência, se apavora, tem que ir para a igreja. Mas a vida com Deus nunca foi relevante. A Bíblia nunca foi um livro, um manual de consulta dentro de casa. Eu uso uma frase, eu gosto de usar essa frase, e eu ensino as pessoas, cara, eu e você temos que aprender a perder para Deus. E ensinar os filhos a perder para Deus. Sabe o que é perder para Deus? Você quer fazer a sua vontade. Você diz, não. A vontade de Deus é essa nessa situação, porque a Bíblia diz isso. Mas pai, a tua vontade? Não. Vou perder para Deus. Porque sempre Deus é a melhor escolha para a nossa casa. Mas, se o seu filho cresce, ouvindo o pai reclamar que tem que obedecer a Deus, tem que obedecer, é desse jeito, é difícil, é ruim, para que ele vai querer buscar a Deus? Cria aversão. Exato, cria aversão. Para que eu vou para a igreja? Que meu pai, quando sai do carro, só reclama? Não faz sentido. Crie os seus filhos para amarem a Deus. Isso é proteção. Proteção. A luz sempre vence as trevas. E aqui tem um ponto muito legal. João 3, 19 a 21, fala do texto quando Jesus, ele fala de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, e etc. Daí ele vai dizer, da luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta, que o homem amou mais as trevas do que a luz. Mas em João 1,5 diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Agora eu pergunto, quanto de luz tem na sua casa? Relacionamento conjugal, tem luz ou tem áreas escondidas? Amados, eu não entendo, marido e mulher, as pessoas não têm acesso um ao celular do outro. O que você tem para esconder? Sempre quando é trevas, eu tenho algo para esconder, o diabo está ali dentro. E a minha privacidade? Você não se fez um com a sua esposa? Acabou, paga, palhaçada.
Mas marido que não deixa a esposa ver o celular quer esconder alguma coisa. Não tem luz. A luz vence as trevas. Eu acho que um resumo do que o senhor começou a falar e até agora é que um casamento forte vai proteger os filhos. Exato. Casamento quando é forte, mas forte onde? Em Deus. A partir dele. Porque a base do relacionamento do homem e da mulher não é o amor deles, é o amor primeiro entre eles por Deus. Teve uma vez um casal veio me procurar, o homem, pastor, eu vou me separar da minha esposa, e o amor acabou, e etc. Eu digo, irmão, então tu abandonou Deus? Mas não, pastor. E como assim? Não, jamais vou abandonar Deus. Mas aqui não funciona mais. Cara, mas acho engraçado que a Bíblia diz que Deus é a fonte de todo o amor. Então, se acabou o amor, significa que você se desligou de Deus, né? Amados, traga a luz. Como é que você tem problemas para resolver? Traga a luz. Abra os problemas. Não esconda. Quanto o marido, quanto a mulher, às vezes esconde dívidas, só para coisas escondidas. Então, quem governa as finanças? O diabo. Porque quem governa nas trevas? O diabo, o capiroto, o cão. Quem governa na luz? Deus. Não, mas pastor, mas é feio. Não importa. É melhor um feio visto, onde você traz luz, do que você tem algo escondido, onde que o diabo governa. E sabe o que acontece? Os filhos começam a perceber isso, e eles começam a agir da mesma forma com vocês. E eles começam a ter segredos ruins, que você não sabe. Por que os computadores, por que quando os computadores, seu pai está lá, a mãe na internet, o filho também não pode ter acesso? Ou porque se esconde? Que luz. Não, o computador da criança, do adolescente, está na sala. Está na sala. Não, mas eu quero no meu quarto. Por quê? O que você tem para esconder? Queridos, a luz sempre vence as trevas. Comunhão com Deus. Ensine seus filhos a amarem a Deus. A partir do seu amor é o exemplo. E ande na luz. Pais, escolham andar com Deus e fazer tudo do jeito de Deus. Perder para Deus é segurança para a sua casa, porque Ele é o Pai eterno e Ele nos ama. Guarda essa palavra no seu coração. Para a sua casa. Para a sua casa. E ensine outros a fazer as mesmas coisas. Eu vejo que tem alguns avós aqui, né? Ensine seus filhos, seus netos nesse caminho. Fala, irmão. Um dos grandes erros hoje da sociedade, principalmente na adolescência, aceitar a rebeldia da juventude. Tipo, é fácil, vamos deixar. Ou não sabe como administrar. O questionamento do adolescente faz parte. Qual o grande ponto? Eu não vou aconselhar casamento nem sobre educação agora, mas deixa eu dar um ponto para vocês. O momento onde você coloca mais limites da vida do seu filho é na primeira infância. Na primeira infância. Você coloca mais limites. Até os 7 anos. Não é, pedagoga? Até os 7 anos. Você coloca muito limite. Muito limite. Limite. Não pode pegar lá, não pode. Não pode fazer isso, não pode. Você coloca limite. À medida que ele vai crescendo, ele sabe os limites. E uma criança, e aí com limites, ela encontra segurança. Por que eu estou chegando nessa conversa? Por que muito adolescente fica rebelde com 12, 13, 14 anos? Que ele sempre pôde fazer tudo até os 12. Nunca teve limite. Agora, quando ele quer fazer escolhas que saem um pouquinho do seu controle, daí o pai se apavora e quer dar limite para ele. Que ele nunca foi acostumado a ter limites. Sabe, nós temos que entender, sabe, como a Bíblia diz,
acerca da imaturidade. Certo? Nós temos que entender que os nossos filhos não sabem fazer boas escolhas, principalmente os menores. Não sabem. Compete aos pais ensinar. Isso requer atenção. Isso requer tempo. Muito tempo. Certo? E algo que tem roubado, meu celular está aí guardado ali. O seu celular, sabe? Qual foi a última vez que vocês fizeram coisas juntos dentro de casa? Em casa. Ou cada um está vendo uma coisa diferente? Fazer atividades em conjunto. Gastar, investir tempo com a família. Investir tempo. Ouvir o coração do seu filho. Ouvir. Sabe? Ouvir. E quando é que você ouve o coração do seu filho? Não na formalidade. Vamos conversar. Não. É num bate-papo, num joguinho. Descubra o que o seu filho gosta e faça com ele. Exato, vai na academia, preciso for, vai levar uma não vai tentar puxar o mesmo peso que te olha as tuas costas. Não, amados, então guarde isso no seu coração. Deus tem um projeto para a sua casa. Deus tem um projeto. E eu e você vamos prestar contas a Deus da nossa casa e dos nossos filhos. Nós vamos prestar contas. Que Ele me deu. É para Ele que eu devo devolver. Para Ele que eu devo devolver. Então, tenha o olhar de Deus para a vida da sua casa. Olhe, pega o seu filho ali pequeno e começa a dizer, Senhor, o que o Senhor tem para ele? Seu filho já adolescente, Deus guarda ele. Leve o seu filho adolescente a ter uma experiência real com Deus, não só informação com Deus. Real. Que Deus seja real, palpável, cheiroso para ele. Porque quando ele chegar na faculdade, ele vai estar guardado, porque o coração dele já é de Deus. Mas se você passar só informação de uma religião vazia, esquece, ele não vai vir nem para a igreja, para que eu vou para esse negócio? Ele vai ter informação, não experiência com Deus. Nossos filhos precisam de experiência com Deus. E cedo, amado. Quanto mais cedo eles tiverem experiências com Deus, melhor. Experiências profundas. Ele entende a Bíblia. Ele entende. Jesus, com 12 anos, ele estava discutindo com as pessoas sobre a Bíblia. Mas ele entende. Ele sabe orar. Seu filho quer ter algumas coisas, peça ele a orar. E ensinar. Deus me ensina como pegar isso. Não ensine ele a ter Deus como um gêniozinho da lâmpada, que dá a ele tudo o que ele quer do seu coração egoísta. Ensina ele a buscar a Deus. Ensine ele, não coloque Deus como aquele acusador que vai castigar ele. Qual é a figura de Deus que eu e você passamos para os nossos filhos? Né? É um pai que ama ou é um tacão opressor que te castiga? E Deus não é assim. Compete a eu e você fazermos isso. Com os nossos filhos, com as pessoas que estão no nosso entorno. Que Deus é amor. Ele ama. E Ele ama a sua casa. Ele ama os seus filhos. Ele ama. E eu e você precisamos nos apaixonar por esse amor. Entender esse amor. De todo o nosso coração. E uma casa que ama a Deus. E eu vou terminar com uma diferença e eu quero orar por você. Havia um homem, uma família de Abinadab. A Bíblia diz que a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, ficou 22 anos na casa de Abinadab. E não aconteceu nada. Só estava a arca lá. De repente, saiu da casa de Abinadab, foi para a casa de Obed-Edom. Por 3 meses, todo Israel ficou sabendo quem era Obed-Edom e tudo que ele fazia era abençoado. Por quê? Porque alguém valorizou Deus na sua casa. E outro não. Só fez Deus algo de enfeite. Deixou lá o Salmo 91 aberto. Deus me protege, vou fazer a minha oração de proteção de manhã e nada vai acontecer comigo. Isso não é mandinga. Não, Deus é relacionamento. Faça da sua casa um altar a Deus. De adoração, de amor a Ele. E isso guarda a sua casa. Vai ter problemas? Claro que sim. Vai
vai ter desafios, muitos. Mas Deus é com você. E Ele vai fortalecer você. Ele vai ensinar você. E quando seus filhos, seus netos virem, olharem para você e viram que você resolve os seus problemas em Deus e através de Deus, e através de Deus você luta, você trabalha, ele vai aprender a fazer a mesma coisa. Pegue isso. Vamos colocar de pé? Podemos orar? Ixi, eu passei. Pai Celestial, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Senhor, muito obrigado. Senhor, o Senhor foi o primeiro que constituiu família, que estabeleceu a família sobre a face da terra, como sendo o modelo daquilo que o Senhor deseja para com o ser humano, que é uma grande família. Senhor, que as nossas casas sejam um lugar onde que o Senhor reine. Senhor, declaro sobre cada casa desse espaço, dessa igreja local, que Jesus seja o centro de cada casa. Que Jesus seja o centro. Que Jesus seja adorado. Que Jesus seja amado. Que Jesus seja reverenciado. Que tudo seja dele, por ele e para ele. E não apenas numa teoria, não apenas um discurso religioso, mas sim numa prática de fé e conduta. Senhor, ensina-nos a ter comunhão contigo e através dessa comunhão vivermos o nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento familiar. Senhor, ensina-nos a ter uma vida de fé, de amor, que seja inspiradora para os nossos filhos. Senhor, ensina-nos a nós vivermos a fé, vivermos o amor, Senhor, como isso seja uma osmose natural em passar esse relacionamento para os filhos. Senhor, ensina-nos a andarmos na luz, como o Senhor está na luz. Senhor, que toda área de trevas da nossa vida seja destituída, que venha a luz. Senhor, dá a cada um de nós coragem para abrir aquilo que está escondido, para que o Senhor venha reinar em nossas casas. E a partir do teu reino, nós venhamos experimentar o paz, amor e justiça. Obrigado por cada casa. Eu declaro, Senhor, casamentos sólidos, casamentos firmes. Senhor, declaro, Senhor, o coração do marido convertido à esposa, o da esposa convertida ao do marido. Senhor, o coração dos pais convertido aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, eu declaro cada casa um lugar de prosperidade, de amor e de acolhimento. Senhor, que cada um de nós seja Senhor, um oásis no meio de uma comunidade, de uma sociedade que está doente. Senhor, mas que as pessoas ao entrarem nas nossas casas, elas sejam impactadas pela tua presença e dizem, uau, aqui eu encontro paz. E ali seja um lugar de novo nascimento. Senhor, que em cada casa dessa comunidade, eu declaro um útero espiritual que vai gerar vida. Senhor, que os familiares dos meus irmãos venham conhecer ao Senhor. Senhor, eu declaro cada um dos meus irmãos, Senhor, um ganhador de almas da sua família. Ah, Senhor, que venha sobre nós nesse tempo um batismo de amor. E que venhamos proteger essa geração. Senhor, as crianças, Senhor, os adolescentes têm sido violentamente abusados. Senhor, lhe pedimos perdão pela nossa omissão muitas vezes, em conhecer o assunto, em militarmos nesse assunto. Que tua palavra diz, Senhor, que devemos deixar vir a nós, a ti, as criancinhas. Senhor, há tantas demandas nessa sociedade. Senhor, que nós venhamos ter olhos como o Senhor vê essa sociedade. E que venhamos agir com justiça, agir com misericórdia. E, Senhor, denunciar também o pecado. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado por essa comunidade, obrigado pela vida do André, da Dori, dos pastores, a equipe,
Abençoamos, Senhor, esse espaço, essa casa, com crescimento e com expansão, mas com uma visitação extraordinária de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. André.